Oi, eu sou o Felipe e eu já falei sobre isso algumas vezes por aqui. O personagem bíblico mais misterioso e repleto de confusão que você pode encontrar em qualquer texto é o pai do rock. Sim, o diabo, ou Satanás, ou Lúcifer, ou coisa ruim, ou qualquer outro nome que você escolha dar à personificação suprema do mal na Terra, de acordo com a cultura ocidental. Ou oriental também? Pois é, se Deus é uma ideia que você encontra para todos os gostos e em todos os tamanhos e sabores, o diabo seguiu o mesmo caminho. A verdade é que para alguns o tinhoso, o sete pele, o mochila de criança é uma entidade com nome proibido. Você fala diabo perto de certos religiosos e eles tremem na base. Mas qual desses nomes é o nome dele mesmo? É o que vamos tentar descobrir nesse vídeo. Vamos estudar hoje todas as faces carrancudas do diabo, para descobrir que a maior parte dessas faces sequer pertencem a ele. Começando do começo. Por que a serpente do Jardim do Éden não é o diabo? No primeiro livro da Bíblia cristã, nós temos contato com Adão e Eva, e lá nos é explicado que o mal do mundo surgiu quando uma serpente falante convenceu Eva, a primeira mulher, a comer de um fruto proibido. E a mulher convenceu Adão a participar daquela infração contra Deus. Esse foi o pecado original, como difundido por Santo Agostinho. A gente se acostumou a relacionar essa serpente da história com o anjo caído, que acabou por ser chamado de diabo, mas talvez o intento original da história não fosse esse. A tradição cristã atribui a autoria de Gênesis a Moisés, que teria vivido por volta de 2400 ou 2300 anos atrás. Mais estudos mais recentes identificaram que o livro de Gênesis foi escrito por volta dos séculos 5 ou 6 a.C., ou seja, mais de um milênio depois de Moisés. Na verdade, os primeiros 5 livros da Bíblia cristã foram escritos por inúmeros autores diferentes e provavelmente num intervalo de centenas de anos. Agora, a associação entre a figura da serpente com a do diabo surgiu mais ou menos lá para o século II. No Antigo Testamento, as serpentes nem sempre eram símbolos de maldade. O próprio Moisés carregava um negócio com ele chamado Nehushtan, que é nada mais que um cajado com uma serpente enrolada. O próprio Deus mandou o profeta criar esse símbolo para que as pessoas picadas por serpentes pudessem olhar para ela e serem curadas. Nessa mesma época existiam vários cultos que tinham as cobras como símbolo de veneração, e provavelmente isso acabou sendo apropriado pelos cananitas na Era do Bronze. E a influência cultural de outros povos talvez não tenha parado por aí. A história é bem parecida com mitos de outros cultos. No épico de Gilgamesh, por exemplo, uma serpente aparece para o protagonista impedindo-o de conseguir uma planta que lhe daria vida eterna. No Enuma Elish, mito de criação da Babilônia, o deus Marduk luta contra Tiamat, uma serpente. Na mitologia cananita, o deus Baal, sim, eu já vou voltar nele, luta contra o deus Yam, também uma serpente. Claro, existem alguns pontos a se observar aqui. O primeiro é o clássico caso de história de explicação. Gênesis é cheio de tentativas de explicar por que as coisas são como são. Era um livro escrito por um povo para um povo. Por que morremos? Porque temos que trabalhar para poder comer? Por que a mulher sofre tanto no parto? E claro, por que cobras são tão más e rastejam no chão? Mas perceba que Deus não pune a serpente fazendo ela parar de falar. Ela apenas perde as pernas. Então, se fosse de fato o diabo, não faria sentido, porque era só o diabo ir para outro lugar. Seria como se o diabo tivesse possuído a pobre da cobra. E se fosse só uma explicação de por que serpentes não têm pernas, ficou faltando a explicação de por que cobras não falam hoje. Então, não é tão simples assim. É mais provável que a serpente fosse uma criatura mística específica. Talvez o foco dessa história não seja só passar por um relato real de criação, mas comunicar algo. Uma cobra inteligente, cuja função narrativa é convencer os outros humanos a se tornarem também inteligentes. Como Gênesis 3 diz: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse?
Não comereis de toda árvore do jardim? Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E repare que a serpente não mente para fazer isso, porque de fato foi o que aconteceu. Eles não morreram. Como eu havia citado, uma serpente tão divina ou semidivina pode ser considerada um veículo apto para transmitir o conhecimento de culturas estrangeiras que não são bem-vindas. Junte isso com os mitos espalhados de serpentes místicas que enganam e se opõem a heróis e você tem o background perfeito. Mas claro, essa parte é especulação. Então seria basicamente como se a história dissesse: se vocês seguirem a tecnologia e cultura desse povo, acreditando que isso vai tornar vocês melhores, Deus vai punir vocês. Não se deixem enganar pela serpente. Não tomem conhecimento do bem e do mal. Foi por isso que Deus nos colocou nessa situação complicada que estamos. É o preço a se pagar. Então não, a serpente do pecado original não é Satanás. O termo Satanás surge pela primeira vez no livro de Números, quando Deus faz uma jumenta falar e pedir para parar de apanhar. Então, Balaão levantou-se pela manhã e albardou sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. E aí você deve estar se perguntando: cadê Satanás nessa história? Bem, Satanás é o próprio anjo aqui, mas não o anjo caído que costumamos chamar de diabo. Eu já vou falar sobre ele. A palavra hebraica Satã pode ser traduzida como adversário ou acusador. Antes de ser associada a um indivíduo, a palavra era um substantivo. O anjo em questão era um adversário a Balaão, que queria passar por aquele caminho e amaldiçoar o povo de Israel. E qualquer personagem bíblico que se colocasse assim era chamado por Satanás. Mas o lugar da Bíblia em que o termo aparece de forma mais significativa é em Jó. E lá, quando Satanás simplesmente aparece no céu e troca uma ideia com Deus sobre os humanos, e os dois soltam inúmeras provocações um ao outro, usando a vida de Jó e todos ao seu redor como um brinquedo, fica claro que Satanás é uma figura mítica que serve a Deus e não o vilão máximo. Ele é tratado como um membro ativo de um conselho divino. Ele opina, recebe missões, discute resultados, etc. Esse Satanás seria como um promotor. Ele não acusa porque é mal ou porque deseja o mal do acusado, mas acusa simplesmente porque é o seu trabalho cósmico. E até faz sentido. Se os anjos interferem em nosso favor e temos um juiz na figura de Deus, era óbvio que deveria ter uma figura de oposição. Aqui em Jó, ele é referenciado com um pronome, Ha-Satan, ou seja, o Satanás, um sinal de que se trata de um personagem recorrente, o acusador. Demorou um pouco para que Satanás virasse sinônimo de diabo, como se ele fosse a representação física do mal em vez de uma outra figura mitológica que tinha um papel bem específico. Então, é por isso que a serpente não é Satanás. E Satanás não é o demônio. Antes de a gente ver os demônios como funcionários do diabo pronto para uma entrevista casual antes de um exorcismo na TV, feito por um pastor que tenta desesperadamente imitar os trejeitos do Bispo Macedo, vocês, irmãos, sabem que irmãos? A coisa era muito diferente. O demônio é uma invenção grega. Daimon, que era usado para se referir a alguma entidade divina, mas não tanto, como algo que tinha poderes de um deus menor, e em alguns casos até para se referir ao espírito de heróis míticos do passado. E daimon provavelmente veio do verbo grego daiestai, que é dividir ou distribuir. O daimon grego não carregava nenhuma conotação negativa, mais ou menos como o Satanás, que era apenas um tipo de criatura que cumpria sua função, como todas as outras coisas da natureza.
Esse significado começa a surgir no processo de transformação do grego clássico para o koiné, que é uma versão mais popular do grego, quando o daimon vira daimonium. Segundo Platão, o próprio Sócrates ouvia a voz de um daimonium, ou seja, algo divino, bem diferente da concepção de ouvir as vozes de um demônio que nós temos hoje. Então, é por isso que Satanás não é o demônio, e os demônios não são Lúcifer. Lúcifer é uma palavra que sequer está na Bíblia. É uma adaptação do hebraico que vem de Helel, e Helel é usado pela primeira vez em Isaías para se referir à estrela da manhã, que mais tarde nós reconheceríamos como sendo o planeta Vênus. E já no começo o termo não é usado necessariamente para se referir ao diabo. Isaías se referia ao rei da Babilônia por causa do exílio do povo hebreu. Como o texto de Isaías diz, Lúcifer, o filho da alva, caiu do céu depois de dizer em seu coração que seria maior do que Deus e que seria semelhante a Deus. Essa fala de Isaías provavelmente foi influenciada pela visão cosmológica dos cananitas que enxergavam o planeta Vênus como uma estrela caindo do céu todas as manhãs, por causa do seu movimento desregulado. E não é porque você não tem senso de humor que os autores da Bíblia também não podiam ter. A referência aqui era uma forma sarcástica de falar: ué, tu não era o bonzão? A estrela da manhã? Cadê essa glória toda agora? Porque ele escrevia sobre a queda do rei. Isaías não se referia a um anjo caído ou qualquer entidade similar, mas apenas ao majestoso ponto brilhante no céu. A figura do anjo caído passa a ser associada mesmo com o nome Lúcifer, em vez de referência para opositores políticos, por volta do século I. Quem vai suscitar essa imagem depois de Isaías é o apóstolo Lucas, quando relata que Jesus diz ter visto Satanás cair do céu como um raio. E quando essa ideia fica estabelecida, começa a rolar um movimento de reinterpretação, identificando todos os termos parecidos sendo sobre uma mesma entidade. Mas eu já falo mais sobre isso, peraí. Ainda assim, essas interpretações não eram o suficiente para que as pessoas enxergassem o diabo como um anjo que caiu do céu. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre essa parte da mitologia. Então, é por isso que os demônios não são Lúcifer. E Lúcifer não é o Beelzebul. Você deve ter percebido que não dá para falar do diabo sem falar de Deus. E não dá para falar do Deus cristão sem o contexto cananita. Afinal, foi por causa dos cananitas e dos babilônicos que surge boa parte da mitologia por trás dessa figura. Alguns trechos bíblicos chegam a tratar o deus cananita chamado de Baal como apenas uma versão corrompida do próprio diabo, a encarnação do mal. Mas, mais uma vez, não como um anjo caído, e sim como outro deus rival de Yahweh, o deus dos israelitas, que mais tarde, depois de muitas mutações, seria o deus cristão comum. Nas línguas semíticas como o hebraico, o fenício, o aramaico, etc., Baal é o termo para uma figura de autoridade, como senhor, chefe. Então, os deuses dos filisteus, povo ao sul de Canaã, era Baal alguma coisa. Senhor isso, senhor aquilo. E era usado assim até passar a ser usado para deuses em geral naquela região do Levante. Em resumo, era um sinônimo de Deus, que a gente entende hoje como o nome do Deus cristão, mas não é. Deus é só um substantivo que o descreve. Você encontra até alguns textos hebraicos antigos chamando o Deus de Israel de Baal. Foi o confronto entre as duas religiões que gerou essa separação nos termos. Se o deus cananita era chamado de Baal, o deus dos israelitas era chamado de Adonai e o dos babilônicos de Bel. O Baal, que acabou pegando o nome para si, na verdade se chamava Haddad. Não esse Haddad, mas esse Haddad. E costumava ser reconhecido como um deus do tempo. Controlava chuvas, ventos, raios, etc. na antiga Mesopotâmia. Como eu fiz com todos os outros aqui, eu vou passar bem por cima de Baal. Mas se vocês curtirem, eu posso fazer um vídeo inteiro só sobre os deuses babilônicos e cananitas, porque esse panteão é um assunto muito interessante. Quando o Império Neobabilônico conquista a Filistéia, o deus Baal, que já era adotado por eles, acaba se transformando em Baal-Zebul. O sufixo Zebul significa príncipe. Acontece que os israelitas adoravam um trocadilho, então passaram a chamar o Baal-Zebul de Beelzebub, Zebub sendo o sufixo que significa moscas.
E a mesma palavra para moscas era um jeito menos grosseiro de se referir a um lugar que tinha cocô. Era um trocadilho que zombava do deus do povo rival, basicamente chamando-o de Senhor das Moscas, ou se preferir, um deus de merda. E como alguns apelidos pegam, Haddad virou Baal, que virou Baal-Zebul, que virou Beelzebub, que virou Jesus Cristo. Sério. Segundo os textos de Marcos e Mateus, quando o Messias começou a fazer os seus milagres, muitos o acusaram de ser um dos servos de Baal-Zebub. Se ele controlava os demônios, provavelmente era o líder deles. E é do Baal-Zebub que surge o nosso brasileiro Beelzebul. Então, é por isso que Lúcifer não é Beelzebul. E Beelzebul não é o capeta. Eu gosto muito dessa palavra por causa da brasilidade dela. É um diabo que só o português tem. O diabo sempre foi representado como uma inversão dos valores da igreja. E como os sacerdotes costumam andar sob o seu ferraiolo, o diabo também deveria fazer isso. Essa imagem provavelmente surgiu lá em Fausto, a peça escrita por Goethe. As apresentações no século XIX costumavam representar o famoso Mefistófeles com as entradas de calvície, meia calça vermelha, o cavanhaque de bode, o rabo triangular e com uma capa. Essa caricatura que conhecemos hoje. Então não deve ser nenhuma grande reviravolta descobrir que capeta vem de capa, uma capa curta. Então é por isso que o Beelzebul não é o capeta. E o capeta não é o diabo. Talvez você já tenha tido contato com a etimologia da palavra diabo. Vem do latim diabolos, que é uma tradução do Satã em hebraico. Só que aqui acaba ganhando o contexto de caluniador. Ele não acusa mais de forma neutra, ele acusa pra te ferrar mesmo. E esse diabolos vem de diabaleim, dia que significa através, no meio de, e baleim, que significa atacar, lançar. Acontece que dentro do pensamento cristão de inúmeras denominações existe o debate se o diabo é de fato uma entidade individual específica. Essa visão do anjo caído que se torna a representação do mal, cuja única função é nos levar para o inferno, possivelmente veio por influência do zoroastrismo. Lá o deus Ahura Mazda tem o seu oposto na figura de Ahriman. Tá, e por que a gente deveria suspeitar que o conceito de diabo foi tirado de lá? Bom, primeiro porque o zoroastrismo é a religião monoteísta mais antiga da história. E boa parte dos historiadores concordam que quase todas as religiões monoteístas que se seguiram ali na região beberam um pouquinho dessa fonte ou foram influenciadas de alguma forma. Seja no Messias divino, que vai ser o nosso salvador, seja nessa dualidade do bem e do mal. E segundo, porque coincidentemente, ou não, esse conceito de diabo começa a aparecer no judaísmo durante o período do Segundo Templo, que foi quando os judeus viviam sob o domínio do Império Aquimênida, fundado não por Haddad, mas dessa vez por Ciro. Não esse Ciro, mas esse Ciro, o Grande. Nesse período, o judaísmo acabou sendo influenciado fortemente pelo zoroastrismo, justamente porque era a religião dos Aquimênidas. Até então, os judeus, ou melhor, os pequenos cultos israelitas que dariam origem aos judeus, eram enoteístas, ou seja, aceitavam a existência de outros deuses, mas adoravam apenas um. O exílio na Babilônia é um evento tão importante porque servia como aviso. O erro de não adorar apenas Yahweh foi exatamente a causa de terem passado por esse sufoco. Tanto que até hoje boa parte dos judeus não acredita nessa figura individual do diabo. O diabo seria o Yetzer Hará, que é basicamente a nossa inclinação carnal e congênita para o mal. A nossa natureza nos torna suscetíveis a assumir o papel do diabo como um agente do mal contra os desígnios de Deus. E quando você compara a evolução das religiões abraâmicas, o diabo é até bem recente. É por isso que essa história que conhecemos sobre um anjo caído que se torna o diabo é salpicada mais no Novo Testamento. A ideia sempre esteve por aí, mas demorou para o diabo ser personificado em um alguém. O apóstolo Lucas fala sobre Satanás caindo do céu. Mateus fala sobre o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos.
Paulo de Tarso diz que há anjos que serão julgados, provavelmente os mesmos envolvidos na tal rebelião. Pedro fala de anjos que pecaram contra Deus e aguardam punição no dia do juízo final. Apocalipse, escrito por João, fala do diabo como um grande dragão vermelho cuja cauda varreu uma terça parte das estrelas do céu e as lançou na terra, o que muitos interpretam como a queda dos anjos após a rebelião. Enfim, o contexto é importante. Não dá para pegar um Satanás do Antigo Testamento e depois um Satanás do Novo Testamento e achar que um milênio depois eles vão estar falando da mesma coisa. De anjo caído a criatura poderosa que controla o inferno e manipula a humanidade. E é por isso que o diabo continua sendo uma das figuras mais misteriosas da história. E se quiser saber como é que faz um pacto com ele, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, com todo o contexto histórico. Confere lá. Esse foi o vídeo de hoje, e se não for inscrito, se inscreve aí que toda semana tem vídeo. Valeu? Fui!